Na década de 80, o Brasil vivia situações precárias de fome, onde quase 40% da população estava em situação de extrema pobreza. Em 2014, o Brasil saiu do mapa da fome mundial. Quase 48 milhões de pessoas saíram da insegurança alimentar graças a programas como Fome Zero, Bolsa Família e muitos outros. A desnutrição infantil também foi reduzida em 74%. Mas 1,7% da população brasileira, ou seja, 3,4 milhões de pessoas ainda estão nessa situação. A causa disso não é a falta de recursos, mas sim a má distribuição destes. Em 2008, houve uma queda entre a diferença de renda dos 10% mais pobres para os 10% mais ricos, mas ainda não é o bastante. O índice Gini, que calcula a desigualdade de renda, no qual 1 é totalmente desigual e 0 é totalmente igual, no Brasil é cerca de 0,505. É possível notar isso principalmente no Distrito Federal. A média é maior que a nacional, 0,57. A consequência de uma má distribuição de recursos é a falta de habitação. As pessoas mais pobres não conseguem se manter no centro e são empurradas para as periferias, ocupando irregularmente os locais ou moram em cortiços. Em outro lado, nota-se condomínios de luxo e dotados de boa infraestrutura. Veja o que a população tem a dizer sobre isso. A má distribuição de renda no Brasil é o que gera a falta de habitação, que as pessoas não têm condição de ter moradia própria. E as pessoas não tendo moradia própria é um fator determinante que leva as pessoas a passarem necessidades, a passarem a fome. No Brasil, o que precisa é de políticas públicas que dê um maior percentual de empregos, que aumente a geração de empregos, para as pessoas terem condições de ter sua habitação e ter condição de ter uma vida digna sem passar fome. A falta de habitação é gerada pela falta do governo em propiciar às pessoas de classe baixa e classe média uma habitação que eles possam bancar, coisa que não existe no governo atualmente. Eles não dão nenhum tipo de ajuda para que elas possam conseguir realmente a sua casa própria. A maioria das pessoas, inclusive as de classe média, são motivadas a comprarem terrenos irregulares, né? E os pobres acabam invadindo terrenos, né? Criando as favelas, criando os loteamentos irregulares, condomínios irregulares. Então, o governo não é voltado para esse tipo de apoio. Isso daí é uma falta muito grande nesse Brasil. A desigualdade social é algo presente em tudo, assim, em todo lugar que você vai, você percebe desigualdade social. Aqui em Brasília, nós temos uma das maiores desigualdades sociais de todo o Brasil. Você percebe, por exemplo, no condomínio do Lago Sul, tipo, você não vê lixo no chão, você vê espaço sobrando para todo quanto é lado e você, sei lá, um sol nascente, mais ou menos. Você percebe claramente que aquilo é uma desigualdade social. O Brasil, ele, em Constituição, prevê que os governos tentem diminuir ao máximo essa desigualdade social, com programas, com auxílios e tudo mais. Só que isso não vinha sendo feito, começou a ser feito no governo Lula e está em processo, ainda há muito o que fazer, porque ainda tem muita gente nas periferias, em situação de muita desigualdade, fome e situação muito precária, sem esgoto, sem água e tudo mais. A desigualdade aqui em Brasília é tão grande, eu acho que por causa dos cargos públicos, são ocupados por grande parte da população, e porque nós não temos indústrias, nós não temos outras fontes de renda, e as pessoas que não ocupam esses cargos acabam ficando marginalizadas, acabam tendo que procurar outras formas de emprego e nem sempre acham.
Por isso a desigualdade é tão grande, por isso muita gente ganha muito, muita gente também ganha muito pouco. Eu acho que é isso a desigualdade. Vivemos ao lado de situações como essas, mas ignoramos a existência. E até quando será assim?